Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Ítalo José Rebouças e eu estou fazendo mais um vídeo aqui para explicar mais um assunto polêmico da semana. Dessa vez, o que é que aconteceu para o presidente Lula ter as suas condenações anuladas pelo ministro Edson Fachin no STF. Bora falar sobre isso? Primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que esse vídeo ele não tem nenhuma pretensão de atiçar a polarização política que já está nas alturas aí no Brasil. Não tenho nenhuma pretensão disso, embora a gente tenha uma pegada muito forte de preparação da galera que acompanha a gente aqui nesse canal, aqui nesse instrumento, para preparar para a OAB. A gente também tem um propósito, quem já acompanha a gente já percebeu isso. Eu tenho um propósito muito grande de tentar traduzir algumas situações jurídicas muito importantes da sociedade em termos mais simples, para que o máximo de pessoas possíveis possa entender o que se passou. E a gente está diante de um caso muito importante. Você pode gostar do cara, pode não gostar do cara, você pode achar ele corrupto ou não achar ele corrupto. A gente tem um ex-presidente da República que foi condenado em processos dos processos mais importantes que o Brasil já venceu de forma jurídica, e que agora essas condenações foram anuladas de uma forma ou de outra, independentemente do que você pense ou do que você goste. Esse é sim um fato relevante, e fatos relevantes precisam ser entendidos pelo máximo de pessoas possível, porque não faz sentido direito entendido só por quem faz direito. Beleza? Tá claro isso? Então vamos lá. O que aconteceu para o presidente Lula ter as suas sentenças anuladas pelo STF? Primeira coisa importante, vamos entender o contexto no qual isso se deu. Vamos lá, ó. Se você lembrar um pouquinho, lá atrás houve a criação da chamada Lava Jato, que era uma operação da Polícia Federal para investigar desvios de recursos, evasão de divisas, questão de dólar, aquela coisa toda. A Lava Jato conseguiu logo no começo perceber que havia políticos envolvidos em esquemas de corrupção muito grandes que envolviam o uso da Petrobras e das suas, vamos chamar, empresas filiadas, empresas próximas. Então, logo no começo da Petrobras, da Lava Jato, ficou claro que aquele esquema de corrupção envolvia a Petrobras e as empresas próximas a ela. Então, a Lava Jato começou a investigar esses crimes, e desses crimes saíram várias prisões e vários processos criminais foram instaurados a partir dessa linha investigativa da Lava Jato, que estava direcionada a investigar a prática de crimes que envolviam esquemas de corrupção, desvio de dinheiro, organização criminosa envolvendo a Petrobras. Só que o que a gente não esperava, aliás, não sei se não esperava, mas o que aconteceu naquele mesmo momento é que a Lava Jato também começou a verificar que existiam outros crimes associados que podiam ser verificados, existiam outros crimes que estavam sendo praticados que não necessariamente tinham relação com a Petrobras. E a Lava Jato abriu esse flanco, e a 13ª Vara Federal de Curitiba, que é onde estava o juiz Sérgio Moro, começou a tocar ao mesmo tempo esses dois tipos, vamos chamar assim, dois tipos de processo. Os que saíam da Lava Jato e tinham relação com a Petrobras, e os que fluíam da Lava Jato, mas não tinham necessariamente relação com a Petrobras, eram outros esquemas de corrupção. Prisões começaram a ser efetuadas, processos começaram a ser instaurados, e esse pessoal que estava aqui nessa outra linha, no outro braço desses esquemas de corrupção que não envolviam a Petrobras, começaram a perguntar aos mais diversos juízos se a 13ª Vara de Curitiba também tinha competência para julgar esses casos. Atenção, alerta de termo jurídico, competência. Para nós da área jurídica, aliás, para nós da área jurídica foi uma frase muito feia, desculpa, tá? Para o glossário jurídico, vamos dizer assim, competência é um termo que significa atribuição, capacidade, poder de fazer algo. Não é aquilo que a gente usa no dia a dia, tá? Quando a gente fala assim, fulano é um incompetente, porque ele é um burro, ele não sabe fazer as coisas. Não é isso. Juridicamente, competência é alguém ou algum órgão com capacidade, poder, atribuição de fazer algo. Quer ver um exemplo bem simples? Se a gente entrar com ação para cobrar pensão alimentícia, o juízo competente é a vara de família. Se esse processo cai na vara criminal, por algum erro, não sei, o juízo criminal não tem competência para julgar esse processo. Deu para entender? Volta para cá, então. O que o pessoal começou a alegar?
começou a perguntar o seguinte: a vara de Curitiba, a 13ª vara de Curitiba, tem competência para julgar os casos que não tenham relação com a Petrobras? Por quê essa pergunta? Porque a vara de Curitiba foi tocando todos os processos ligados à Lava Jato. E a Lava Jato foi aberta para discutir operações criminosas que estavam ligadas à Petrobras. Pessoal, isso pipoca na justiça brasileira desde 2014, 2015. Todo mundo que era julgado, que era processado, que era preso pela 13ª vara de Curitiba, lá o Sérgio Moro, com processos que não tinham a ver com Petrobras, gritava: opa, mas não pode, você só pode decidir as causas ligadas à Petrobras. O presidente Lula gritou isso o tempo inteiro, desde 2015, não pode, não pode, não pode. O STF, de 2015 para cá, apreciou vários processos, várias discussões, habeas corpus, agravos regimentais, tudo nome esquisito para dizer a mesma coisa. Vários processos chegaram no STF perguntando a mesma coisa. Afinal, a vara de Curitiba pode julgar todos os processos de corrupção que o Sérgio Moro foi encontrando, ou ele só pode julgar os relacionados à Petrobras? Deu para entender até aqui? E o que é que o STF decidiu? Várias vezes o STF decidiu do mesmo jeito. A vara de Curitiba só pode julgar os processos que tenham a ver com Petrobras. Não teve a ver com Petrobras, a vara de Curitiba não pode julgar, é incompetente. E aí, isso foi fixado pelo STF nos últimos anos. Em 2018, isso criou já o que a gente chama de jurisprudência, e um habeas corpus foi impetrado pelo presidente Lula, dizendo assim, eu fui condenado pela 13ª vara de Curitiba, que não tinha competência para me condenar naqueles processos, porque o STF disse que só a 3ª vara de Curitiba só podia julgar os processos relacionados à Petrobras. Foi isso que aconteceu. E aí o ministro Edson Fachin estava com o seguinte problema na mão. O ministro Edson Fachin estava com um habeas corpus na mão, em que o ex-presidente Lula dizia assim, eu estou sofrendo uma ilegalidade que está afetando a minha liberdade de locomoção. Isso aqui é um habeas corpus, tá? Um instrumento para proteger a liberdade de locomoção em razão de uma ilegalidade. Eu estou sofrendo uma ilegalidade que está afetando a minha liberdade de locomoção porque eu fui condenado por um juízo incompetente. Quero uma liminar. Quero resolver isso. Isso cai nas mãos do ministro Fachin, ele olha para o lado e percebe. O STF já definiu se a 13ª vara de Curitiba poderia julgar ou não esses processos que não têm a ver com Petrobras? E quando ele olha para o lado para analisar isso, ele encontra a posição do STF dizendo que, sim, nós já definimos isso. Inclusive, para quem está criticando o ministro Fachin, ele diz na decisão dele, tá? Ele fala assim, nos meus votos, todas as vezes que esse assunto veio à tona, eu entendi que a 13ª vara de Curitiba pode sim julgar esses processos. Não venham me dizer que eu disse não. Eu entendo que pode. Agora, o que é que a corte, o que é que o plenário, o que é que o STF já decidiu sobre isso? O STF decidiu que não, que a vara de Curitiba não tem competência para julgar os processos que não envolvessem a discussão da Petrobras. Por conta disso, o ministro Fachin, então, chega à conclusão. Logo, essas sentenças que foram colocadas envolvendo Sítio de Atibaia, Triplex do Guarujá e o Instituto Lula, que estavam sendo acusados de coisas que não têm a ver com Petrobras, lembra lá, Triplex, o presidente teria recebido um apartamento do Guarujá por conta de uma construtora, contratos de construtora, não tem a ver com Petrobras. Sítio de Atibaia, o presidente teria recebido reformas no sítio de Atibaia em nome de uma construtora, não tem a ver com Petrobras. E aí o ministro Fachin conclui, esses processos não têm a ver com Petrobras, receberam a condenação de uma vara que não tinha competência para analisar os processos que não tivessem a ver com Petrobras. Logo, concluiu o ministro Fachin que essas decisões proferidas eram decisões nulas. E foi isso que aconteceu. Daqui uma coisa para a gente terminar. Sei que o vídeo está ficando longo, mas vocês me perdoem. Professor, mas e aí? Vai anular de todo mundo? Eduardo Cunha, por exemplo, está pronto para pedir anulação do processo dele. Não vem com essa não, tá? Fake news de WhatsApp. O Eduardo Cunha foi realmente condenado pela 13ª vara de Curitiba, mas em acusações que envolviam a Petrobras. Então, não afeta nada os processos dele, tá bom? Então, isso não tem a ver
com o Eduardo Cunha. Daqui para frente, se vai discutir outros assuntos. Agora, uma coisa importante. E agora, daqui para frente, faz o quê? E esse negócio aí do processo de suspeição do Moro lá, que é o outro processo que está sendo julgado, como é que vai ficar isso? Bom, isso vai ser tema para outro vídeo, porque esse aqui já está longo demais. Tchau!